Então, meus queridos irmãos, a palavra que Deus nos entregou no dia de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, começando do versículo 8, né? E vai até o versículo de número 23. Então comecemos. E o rei da Síria fazia uma guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e se guardou ali, e não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos, e lhes disse: não me farás saber que nossos, e pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai ver onde ele está, para onde quer que eu envie, mande trazê-lo. E fazendo-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou lá cavalos e carros e um grande exército, aos quais vieram de noite cercar a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando a ele Samaria, disse Eliseu: o Senhor abre estes olhos para que vejam. Ó Senhor, lhes abri os olhos, para que vissem. E eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não ferirás tu os que tomás prisioneiro, como a tua espada e como o teu arco. Pôs-lhe diante do pão e água, para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. E apresentou um grande banquete, comeram e beberam, e se despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Até aqui, meus irmãos, é um texto longo, mas só que é necessário lermos todo esse contexto aqui para que venhamos entender o que está acontecendo por trás dessa história. Então, meus queridos irmãos, o profeta Eliseu era um profeta que era muito usado por Deus. O rei da Síria declarou uma guerra contra o rei de Israel. Então, ele tinha técnicas militares que facilitavam, né, certas emboscadas. Então, o que aconteceu com isso? Ele, na própria Câmara, ele se reunia com seus súditos, seus soldados, para fazer com que criasse estratégias de guerra
para poder encarcerar o povo de Israel. Mas só que todas as suas tentativas eram fúteis. Até mesmo porque Deus revelara a Eliseu tudo o que estava acontecendo. Porque nada para Deus fica em oculto. Então o que foi que aconteceu, meus irmãos? Toda vez que, apesar das técnicas bastante avançadas para a época, o rei da Síria ia preparar uma emboscada contra Israel, Israel, com antecedência, já estava sabendo de todos os pontos estratégicos da emboscada. Então, o que aconteceu? O rei, ele ficou muito entristecido com tudo isso, o rei da Síria. Então, ele reúne todos os seus súditos e pede a todos eles que denunciem aquele que está no meio do exército, que estava delatando todas as suas estratégias. Então, o que acontece, meus irmãos? Ali não aparece ninguém, mas só que uma pessoa é levantada ali naquele meio para dizer que nenhum deles ali tinha nada a ver com algo que era revelado dentro da sua câmara, e sim um profeta de Deus chamado Eliseu, que revelara tudo que acontecia para o rei e para o povo. Então, o que foi que aconteceu logo em seguida, meus irmãos? O rei da Síria prepara uma captura ao profeta Eliseu, sendo que, como Eliseu era uma pessoa de Deus realmente, tinha conexão direta com Deus, porque para os irmãos saberem, tudo que é a conexão na terra, há conexão no reino dos céus. Então tem que haver o elo de ligação, tem que haver a concordância. Então Geazi, que era o companheiro ali de Eliseu, né, na obra ali missionária, ele vai para fora, né, da sua tenda, e lá ele se encontra com um exército muito, muito grande. Então, o que acontece com isso? Ele volta muito espantado e leva a notícia para o profeta Eliseu. E aí o profeta Eliseu fala: maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora. Então daí Geazi, que era o servo de Eliseu, ele ficou assim pensando, meus irmãos: o que é que está acontecendo? Eu não estou vendo ninguém aqui. Como é que pode ser maior o que está conosco do que aquele que está lá fora? Então Eliseu pede a Deus para que abra os olhos de Geazi e ele consiga ver com os olhos espirituais, coisa que até então ele não estava vendo. Então o que acontece, meus irmãos? Às vezes nós questionamos, brigamos com pessoas do mundo e criamos até inimizade. E essas pessoas não foram preparadas para entender as coisas do Senhor. É como está aqui, ó, discriminando nesse texto. O ímpio não foi preparado para entender as coisas de Deus. Ele não vai entender, não vai receber as coisas de Deus. Somente nós, que temos essa conexão direta com Deus, e a revelação que Ele passa para nós, que temos essa capacidade de entender com os olhos espirituais quem é o Senhor em nossas vidas. Porque a cada dia que vai passando, nós temos que pedir mais e mais entendimento ao Senhor. E para que o Senhor tire de vez a nossa cegueira espiritual. Porque, meus queridos irmãos, se nós não fizermos isso, nós seremos sucumbidos por qualquer vento que vier contra nós. Nós temos que construir o nosso alicerce firmado na rocha. E nós, muitas vezes, somos sucumbidos por vento, porque não cremos nas promessas de Deus. A fé é alimentada pela esperança. Precisamos crer. Essa nossa crença no nosso Senhor Jesus Cristo, alaba, suricanta, alabás.
que vai fazer com que você suporte todas as dificuldades do dia a dia. Porque naquele momento difícil ao qual você está passando, que você veja assim como viu Geazi, que não conseguia ver aquilo que estava maior ao favor dele. E que Deus te revela agora nesse momento. Se você vê com os olhos espirituais, Deus vai abrir os seus olhos, vai te dar um entendimento que você tanto necessita para vencer o exército inimigo. Mas só que ao mesmo tempo nós fechamos, cegamos a nossa vista, porque não queremos ver o que tem lá na frente, que Deus tem preparado lá na frente para nós. Então ficamos nessa guerrinha de leve trás. E isso para Deus não é nada, não edifica em nada, meus irmãos. Então aqui, Deus vai lá, através da oração do profeta, abre os olhos de Geazi e ele começa a ver o que estava ao redor. A Bíblia fala que o inimigo de nossas almas, ele está ao nosso derredor. E ele brama que nem um leão, só esperando um momento para poder nos derrubar. Mas só que os anjos do Senhor, alabassura e canta alabás, está ao nosso derredor, o nosso redor, para poder nos proteger. Nós devemos nos revestir de toda a couraça de Deus, para que nenhum desse mal venha nos abater. E muitas vezes nós não nos revestimos, e temos que revestir com o que, meus irmãos? Através do poder da oração. Mateus 6,6. Entra no seu canto secreto, conversa com o Senhor, que Ele vai te escutar. Ele já está te ouvindo. Porque no momento certo Ele vai te abençoar. Mas tudo isso é necessário que tenha concordância. Se não houver concordância, não tem como Deus te abençoar. Então, meus queridos irmãos, a partir dali em diante, Eliseu sai para fora, ele pede a Deus para que segue aquele exército por inteiro, Deus cega, e depois ali ele fala com eles e diz que vai entregá-los nas mãos de que eles tanto buscam, né? Eles tanto buscam. Então Eliseu leva até o rei de Israel. Chegando lá, eles se apresentam e o rei fala: eu devo escravizá-los? Eu devo sacrificá-los? E Eliseu não. Vai lá, os alimente e depois os devolva. Pede a ele para que eles levem a mensagem de volta para o seu rei. Então, meus irmãos, a nossa vitória, ela tarda, mas sempre vem. Mas só que na vida do cristão, ela é feita de quê? Sempre de levantes do adversário. Que nessa história, mais adiante, em uma outra live, eu vou falar da parte 2 daqui dessa história. O inimigo vai lá e se levanta novamente contra Israel. É assim contra nossas vidas. O inimigo de nossas vidas, ele age assim, dessa maneira, meus irmãos. É sempre um levante atrás do outro, mas Deus sempre estará ali para te dar o refrigério que tanto você precisa, que tanto você necessita. Agora não vai adiantar nada se você pedir tudo isso a Deus e ficar blasfemando depois contra Ele. Nada disso vai adiantar. Então aqui eu estou para falar, esclarecer aos irmãos. Peça a Deus discernimento espiritual. Peça a Deus esclarecimento. Para você não estar pisando em qualquer terreno. Muitas vezes nós pisamos em qualquer terreno. Nós agimos segundo nossas próprias concupiscências. Ou seja, a vontade da nossa própria carne. E aí não temos essa visão periférica. Essa visão de Cristo. E precisamos entender quem é Deus em nossas vidas. Mas para isso, só através da oração e da palavra.
A palavra é algo que vem de Deus para nós. Os louvores são de nós para Deus. Mas a palavra é muito importante para as nossas vidas. Porque é um momento de dificuldade muito grande, alabassuri canta alabás. Os irmãos veem que Eliseu ali naquele momento, a única ferramenta que ele tinha era a oração. E ele pedia a Deus para que Deus lutasse ao seu favor. Como general de guerra, ele estivesse ali antecedendo pela vida dele. O Espírito Santo de Deus, ele sopra para onde ele quer, meus irmãos. Mas é necessário que você busque em espírito e em verdade. Não faça isso da boca para fora. Porque todo evangelho que não for aquele evangelho do Senhor Jesus Cristo é considerado maldição em nossas vidas. O próprio apóstolo Paulo falou: malditos são aqueles que pregam o evangelho diferente do evangelho pregado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a teologia contemporânea tem feito com que muitas pessoas elas sepultassem a sua fé. A sua fé é o termômetro de sua salvação, meus irmãos. Eu posso aqui estar pregando para você. As irmãs da igreja podem estar pregando para você, seja quem for, o maior pregador da face dessa terra. Mas nada vai adiantar se você não filtrar aquilo, não fazer um estudo mais apurado, seja aí dentro da tua igreja, que pode ser uma igreja séria, que afinal de contas ainda, no meio de toda essa lambança, ainda existe igrejas sérias. Através de um discipulado, que muitas igrejas fazem isso durante a semana. Então você vai estar respaldado para poder se defender de todas essas hostes celestiais. E sem isso não tem como. Buscando profetada ali, profetada aqui, o vento vai bater e você vai sucumbir. Então, meus queridos irmãos, prestem bastante atenção. A chave da vitória está na mão de vocês. E muitas vezes vocês deixam escapar a chave da vitória. Porque não perseveram, não oram. E querem que aquilo caia de mão beijada. Deus pode agir em seu favor. Muitas vezes ali no período da ignorância. Mas nem sempre isso vai acontecer na sua vida. Alabassuri canta alabás. É necessário que você busque. É necessário que você anteceda pelo próximo. Porque o nosso Deus é um Deus relacional. É um Deus que te alimenta dia e noite. Mas para isso é necessário que você abra a porta do teu coração. Para que Ele entre na sua vida. E sei dia e noite. Então, meus queridos irmãos, aqui eu termino essa live essa noite e só digo uma coisa para os irmãos: a chave da vitória está nas suas mãos, mas com a palavra de Deus. Medita na palavra dia e noite. Medita na palavra. Essa é a chave da vitória. Junto com a oração, você vai construir pilares fortes o suficiente para qualquer vento não te sucumbir. E você será fortalecido o bastante para que, se um demônio se levantar contra você, você ter autoridade para poder expulsá-lo ou afastá-lo dos arredores de sua tenda. Então, meus irmãos, aqui eu termino essa live e vamos orar para que Deus continue abençoando nossas vidas, enfrentando todas essas batalhas espirituais, esses períodos difíceis do jeito que está, só através do conhecimento bíblico e da oração. Oremos. Meu Deus, Pai querido, Pai amado,
Muito obrigado por este momento, Senhor Jesus, esse momento de comunhão para contigo. Eu venho pedir por todos aqueles irmãos que estão necessitando de oração, aqueles que vêm pedir, já vêm pedindo há bastante tempo ao Senhor, para que o Senhor venha atuar em favor de suas vidas, para que o Senhor faça um milagre neste momento, em nome do Senhor Jesus. Porque é necessário tirar essa pessoa desse leito de morte. É necessário resgatar essa vida, para que essa vida venha dar testemunho na casa do Senhor. Meu Deus, Pai querido, Pai amado, aqui eu entrego essas orações em tuas mãos, para a honra e glória do teu nome. Amém, amém. Meus irmãos, ide em paz, que o Senhor Jesus vos acompanhe. Não esqueça também de estar se inscrevendo nas nossas redes sociais. Não esqueça de estar contribuindo com essa obra missionária. Aqui está o nosso QR Code do lado esquerdo da tela. Deixe seu like, seu joinha no final dessa live. Fica com Deus, que o Senhor Jesus vos abençoe.